Uma doença silenciosa que atinge a pele e ainda não tem as principais causas conhecidas pelos dermatologistas. Estamos falando do vitiligo, aquelas manchas brancas que surgem no corpo com a perda da pigmentação natural da pele. Para esclarecer mais sobre a doença, convidamos o dermatologista Luiz Antero Rugoni Peloso. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, doutor, tem tantas dúvidas sobre esse assunto, né? Vamos começar assim. Em que partes do corpo é mais comum aparecerem as manchas do vitiligo? Não tem uma parte específica. Geralmente, as partes que mais aparecem são em extremidades. Extremidades de mãos e pés. Mas não tem uma prevalência, falar assim, é na mão ou pode aparecer em qualquer parte do corpo. Mas a prevalência maior a gente vê que é na região de mãos. Perfeito. E essa doença hoje já tem cura, doutor? Como é que é feito o tratamento? Tem cura. O tratamento, ele é bem demorado, não é um tratamento rápido. O tratamento, ele quando ele surge a doença, você tem que tentar descobrir qual foi a causa da doença, porque ele tem um fator que pode ser um fator emocional relacionado a isso. Então, dependendo de qual for a causa da investigação, você consegue fazer o tratamento. Pode ser a base de corticoides. Quer dizer que as causas podem variar? Pode variar. Não é uma causa específica. Igual foi falado no começo, não tem uma causa específica. A pessoa vai ter vitiligo. Não. Ela tem que ter uma predisposição a isso e aí geralmente está relacionado a fatores emocionais. Essa predisposição que o senhor fala é hereditária, é isso? Hereditária. 30% é a pessoa que tem, alguém da família em 30% tem o vitiligo também. Em geral aparece em criança, em que idade que aparece o vitiligo? A maior prevalência, em 50% dos casos, é abaixo de 20 anos. Então a pessoa pode aparecer em qualquer idade, mas a maior prevalência é abaixo dos 20 anos. Quais os primeiros sintomas? Porque não aparece de cara a mancha, né? Aparece. Aparece? Isso. Como que ela aparece? Pode aparecer com um pontinho branco, que você tem a perda da melanina, né? Você não tem a produção, a melanina que dá a cor da nossa pele. Quando você tem a perda da melanina, forma uma placa branca. Essa placa ela pode começar em qualquer parte do corpo e ela inicia assim, você acordou, você tem lá a gente chama de halo, né? Você tem um halo hipocrômico, sem coloração. E é aí que você também faz o diagnóstico. Você não precisa, às vezes, fazer uma biópsia. O diagnóstico é clínico. Doutor, a impressão minha, essa é uma dúvida de muitos anos, que a gente acaba não perguntando nunca. Ou aparece mais em pessoas mais morenas, ou é impressão porque como é uma mancha branca? É impressão porque devido à despigmentação, você vai ter um impacto maior na pele negra. Na pele branca, às vezes, você não tem esse impacto tão grande. Mas não existe uma prevalência pele negra ou pele branca. É igual para todo mundo. Existe diferença, vários tipos de vitiligo? Basicamente são dois tipos. Você tem o segmentar e o vulgar. O segmentar ele aparece só numa região do corpo e ele pode estar seguindo um nervo. Aí muda também o tratamento. Dependendo do tamanho do vitiligo, você pode fazer o tratamento com estimulação solar, né, com protetor, mas você faz a estimulação solar. Você pode fazer os corticoides para bloquear o crescimento do vitiligo, cirurgias e laser, alguns tipos de laser para fazer a estimulação da repigmentação. Agora, doutor, não doem as manchas, dói? Não dói, não coçam. Você tem a mancha, você só vai ter um impacto social. Mas ela não vai te dar nenhum prejuízo físico ou que vai te deixar uma coceira, alguma coisa assim. Mas que é um grande impacto esse social. É um grande impacto social. Para as crianças deve ser muito difícil. Crianças, também não pega, né? Não tem problema. Não a pessoa pega, pode não pegar é contagioso. à vontade na mancha, não é contagioso. A maior prevalência que a gente vê é isso daí. Está relacionado com fator emocional ou às vezes até trauma físico, né? Ô, doutor, o senhor falou de alguns tipos de tratamento. Em geral, quando a pessoa começa com essa manchinha branca, ela vai se alastrar pelo corpo, se não houver tratamento? Pode haver uma despigmentação total? Pode haver. É raro, mas pode haver. O que acontece, assim, depende o tipo do vitiligo que você tem. Então, assim, ela pode sim aumentar. O interessante é você procurar o dermatologista o mais rápido possível quando você vê uma lesão dessa.
porque ela também pode se confundir com outras lesões de pele. Então, você tem que ver uma manchinha branca, procura o seu dermatologista para ele dar uma olhada, ver qual vai ser o tipo de tratamento que ele vai estar te orientando. O doutor, você falou aí sobre estimulação do sol, Isso. não é? Quer dizer que, em geral, as pessoas, quando são tratadas pelo vitiligo, a tendência é a pessoa ficar da cor da mancha, que é sem pigmentação alguma, bem branquinha, ou através de estimulação, então quer dizer que a pessoa vai... Isso. Como que acontece? É assim, a pessoa tem lá a manchinha branca, apareceu, descobriu qual que foi a causa, um fator emocional, aí entra uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar é com psicólogo também, entra o tratamento médico junto com o psicólogo. Está tratando a parte emocional dela. Aí o tratamento médico, geralmente é a base de corticoide para não deixar expandir, e aí você precisa estimular a pigmentação. Para a gente pegar a cor no verão, a gente sai no sol. Então, para poder estimular a pigmentação desta região, você faz o tratamento com luz. A luz que a gente tem, que é mais barato, é o nosso próprio sol. Lógico, você tomando o sol no período que dentro do período respeitado, que é das 7 da manhã até as 10 da manhã, e no período da tarde. Lembrando que nessas manchas você tem que usar bastante protetor solar, justamente porque, como ela não tem pigmentação, você pode formar bolhas, queimaduras, e aí você pode até piorar. Mas, doutor, se a pessoa não tem melanina nessa área, como é que vai ficar mais... como é que vai queimar? A própria luz acaba estimulando a produção de melanina. Então, vamos supor, você tem um halo grande, sem pigmentação, sem a melanina. Quando você tem o estímulo da luz, essa melanina, ela começa a produzir e começa a voltar. É como se fosse uma plantação. Ela começa a estimular e indo para a região que não tem melanina. Isso também é explicado quando você faz a cirurgia, que você tira uma parte melanina de uma área doadora, onde você tem ali a melanina. Tem tratamento cirúrgico tem também? Tem tratamento cirúrgico, sim. Aí você faz um implante desse pedaço de pele em cima daquela região que você não tem, que você tem o vitiligo. E aí você começa a estimular também com luz. E aí ele começa... rejeição? Não, porque é seu próprio, né? Lógico, você tem que tomar uma medicação. Você não vai simplesmente tirar de um lado e colocar no outro e deixar ali. Ocorre risco de infecção. Então, você tem que ter um cuidado ali próximo para não ocorrer esse risco de infecção. Então quer dizer que no tratamento a pessoa volta à cor que ela tinha antes, né? Sim. Iguala. Sim. Depende também. Se é uma área muito grande, às vezes você pode estimular para a despigmentação total. Agora, doutor, uma dúvida que eu tenho também. O senhor falou que é emocional, pode ocasionar, quer dizer, um trauma, alguma coisa assim pode ocorrer? Isso. Um falecimento de um ente querido, separação dos pais, alguma coisa que pode deixar a pessoa mais no estado briga entre os pais, que aí você vê crianças acontecendo isso daí. Ou tem esses 30% aí que acaba aparecendo que a gente não sabe muito. Antigamente se falava muito assim, de fígado, é uma doença do fígado, né? Não tem nenhuma relação com o fígado. Não tem nenhuma relação com o fígado, não. E também a alimentação tem alguma relação com a doença? Não tem. Nenhum tipo? Não tem. Ela é uma doença adquirida, né? A sua própria pele acontece isso daí. Por isso você não tem o contágio, você não tem a contaminação. E é porque são vários tipos, é por isso que é tão difícil fazer o diagnóstico? Olha, o diagnóstico ele não é tão complicado para se fazer, ele é um diagnóstico clínico. Isso. Na verdade. O que é mais complicado é o tratamento, porque isso daí é um tratamento individualizado. Uma pessoa jovem com vitiligo, pele negra com vitiligo em face, é uma pessoa mais fácil de você tratar do que uma pessoa clara com 40 anos com vitiligo na face. Então depende muito de cada pessoa. Por quê, doutor? Justamente por causa dessa estimulação da melanina, que você consegue estimular mais a melanina numa pessoa jovem do que numa pessoa adulta. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde a questão do tecido conjuntivo, né? Então a gente começa a diminuir essa estimulação que a gente tem. Quer dizer que, doutor, é melanina. mais fácil fazer a pessoa chegar à cor original dela do que deixar a pessoa mais branca, né? Sim. Eu queria saber, afinal de contas, o Michael Jackson tinha vitiligo, né? Olha, eu não conheci o Michael Jackson, mas tem fotos que mostram assim que ele tinha o vitiligo. E o dele foi feito o quê? Foi estimulado o vitiligo. Então, para ficar mais claro. Para ficar mais claro. Como que a gente às vezes consegue? Ele devia ter uma área muito grande de vitiligo. E aí o que acontece?
se você causar alguns traumas, você começa a estimular também o vitiligo. Então, assim, depende muito... Traumas ele tinha muitos, né, pelo visto. Trauma, tanto que ele tomava um monte de sedativo, né? Então, assim, conforme você vai estimulando com traumas, você pode também estimular o crescimento da mancha branca. Isso é uma teoria, né? Mas, assim, a gente não sabe exatamente o que foi feito. Agora, doutor, e cosméticos, maquiagem, essas coisas, quem tem vitiligo pode utilizar? Pode utilizar. Inclusive, quem tem vitiligo, dependendo da coloração da pele, utiliza para disfarçar. Tá. A pessoa tem um vitiligo na região de boca. Aí ela vai numa festa, tudo, para não ter aquele impacto, ela faz a maquiagem. É um tratamento? Não, não é um tratamento, mas ela consegue entrar num convívio social. Ela não vai ter uma discriminação por ter uma mancha branca no rosto. Qualquer tipo de maquiagem, não tem nenhum tipo de maquiagem que não possa O ideal é você não usar maquiagem que contém óleo, né? Porque a maquiagem que contém óleo, você vai deixar a sua pele oleosa e essa maquiagem pode depois te provocar comedões, que são os cravos, e até mesmo acne. Então, usar uma maquiagem para qualquer pessoa. Tá. Então, assim, o ideal é usar uma maquiagem sem óleo. Ô, doutor, e muito se falava antigamente que lá em Cuba tinha um tratamento muito especial para vitiligo. Olha, tratamento em Cuba pode ser porque eles começaram a ter um estudo maior em cima disso daí. Mas, assim, hoje, internet, essas coisas, congressos, então a gente consegue ter uma informação muito grande sobre qualquer tratamento que está fazendo. Então, assim, existe hoje consagrado pelo menos aí uns 3, 4 tipos, que é a estimulação, uso de corticoide e a fototerapia, que é a estimulação de luz. Quando surge alguma medicação nova, a gente entra no Med-grupo, enfim, alguma coisa que a gente consegue puxar isso daí. Então a gente vê que assim, evolui uma coisa ou outra e a gente acaba vendo em congresso. Em Cuba, o tratamento de Cuba também é feito aqui no Brasil, é feito na Europa. Então, assim, com a globalização, a gente consegue manter bem essa região aí de estudos. E quais os principais cuidados da pele assim que você tem o diagnóstico? Cuidados da pele. Nunca deixar de passar protetor solar. Como você não tem a pigmentação, a luz solar ela pode causar bolhas e aí, com o ferimento progressivo disso daí, você pode causar um câncer de pele na região. Então, você tem que sempre estar protegendo aquela região e aí procurar o dermatologista para ver qual que vai ser o tratamento indicado. Perfeito. Tá certo. Então, doutor, existe cura para o vitiligo? Sim, não é rápido, demora. É um tratamento prolongado? Prolongado, em todos os casos. Aproximadamente de 6 meses até 1 ano. Tá. E aí vai depender muito do médico que está fazendo, para saber como que vai conseguir modular essa doença. E do psicólogo também. A maioria das vezes sim. A maioria das vezes sim. E fazer uma equipe multidisciplinar. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Luiz. Obrigado, doutor.